Bom, pessoal, o laboratório de hoje é sobre varistores e termistores. Vamos continuar aquela linha da aula passada, né, com o objetivo aí de expandir o conhecimento de vocês em relação aos componentes eletrônicos. O objetivo da aula, então, é apresentar algumas características e aplicações desses componentes, bem como despertar nos alunos a criação de novos projetos eletrônicos utilizando esses dispositivos. Os dois aqui seriam voltados para a questão de proteção, tá? Vocês vão ver isso aqui durante a aula. Bom, o que seria o varistor? O varistor ele vem no sentido de proteger o seu circuito contra variação de tensão, tá? Contra proteção contra sobretensões. Se a tensão subir demais, ele segura essa tensão e se continuar subindo, ele vai interromper ali o circuito de alguma forma que eu vou mostrar para vocês, ou através do fusível ou através aí do disjuntor, tá? Bom, então o que seria o varistor? Ele é praticamente aí um resistor variável com a tensão. Conforme você aumenta a tensão, ele diminui a resistência. Se diminui a resistência, aumenta a corrente. Aumentando a corrente, vai queimar o fusível, vai abrir então o seu disjuntor. Tem a definição aí certinha do que é, né? A gente também costuma falar que ele é bem parecido com o para-raio. O princípio de funcionamento do para-raio é o mesmo, tá? O que acontece aqui? Vamos ver. O valor da resistência elétrica é inversamente proporcional ao valor da tensão aplicada em seus terminais. A gente pode ver isso graficamente, né? Se aumentar a tensão, a resistência diminui. Olhando aqui no gráfico tensão versus corrente, é mais interessante, ó. Conforme vou aumentando a tensão, eu tinha corrente igual a zero, tá? Então na barra aqui do zero, no eixo da corrente igual a zero. Quando a tensão continua aumentando, ele segura a tensão, ele não deixa a tensão continuar crescendo. Em compensação, ele aumenta a corrente. E esse aumento de corrente, para poder segurar a tensão, pode fazer com que atue a proteção, dependendo aí da sua energia dissipada. Tanto para o semiciclo positivo, quanto para o semiciclo negativo, independente, tá? Você pode ligar ele em CA. Então, o objetivo dele aí é proteger o circuito. Você pode estar usando ele em várias situações. O que mais que tem aqui? Vamos ver. Entre as aplicações do varistor pode-se citar limitador de tensão em circuitos DC, vocês já viram isso lá na teoria, né, que é colocado em algumas situações em paralelo com algum dispositivo para segurar a tensão, não deixar subir. Em fontes de alimentação, em filtros de linha, no break, estabilizadores, eletrodomésticos e alarmes, quando eu quero estabilizar ali contra transitórios, né, um surto de tensão, alguma coisa que acontecer, ou simplesmente o erro de você ligar numa tomada errada. Eu vou dar o exemplo aqui, quer ver? Aqui está mostrando a ligação dele, né, em paralelo com a sua carga que você quer proteger. Tem vários tipos de ligações, fase-fase, fase neutro. A limitação de tensão no cima do transistor, né, no FET aqui para não queimar o transistor. E assim por diante, tá? Se ele atuar, ele vai aumentar a corrente do circuito para o lado de cá, né, e vai fazer com que atue aí a proteção que tiver no circuito. Então ele é utilizado aqui na entrada de circuitos dispositivos eletrônicos, principalmente quando você quer proteger de uma situação onde você tem aqui um transformador que ele é 127 e você liga no 220, né? Vamos supor, dar um exemplo assim, e aí você acaba queimando. Então nessa situação você coloca um varistor para limitar na tensão máxima de 127 volts ali, 150. E se você ligar no 220, ele vai limitar a tensão do transformador aqui em 127 ou no valor que ele foi definido. E se manter por muito tempo, ele pode queimar o fusível e você não queima o restante do seu circuito. Então, entraria assim na proteção. Aqui tem os encapsulamentos, né? Como é que mostra a questão da medição. 14 aqui quer dizer o diâmetro, o D que foi dado de diâmetro, o 47 é o valor em DC, tensão, e o 1 é o dígito, né? O número de zero. Tem uns que a marcação já é direta, tá? Esse aqui mesmo, aqui, a marcação já é direta. O K é 20 é o diâmetro. O K é a tolerância e o 320 já é a tensão ali para a qual ele vai ser utilizado. Quanto maior a energia de ser dissipada, maior tem que ser o seu varistor. Aqui está o exemplo que eu gostaria de mostrar. Geralmente o varistor ele fica ligado bem na fonte de alimentação, bem na entrada. Quando chega o sinal CA, eu tenho ali um fusível de entrada, um fusível de saída, e quando o varistor atua, a ideia é que queima o fusível primeiro. Aí você vai lá simplesmente troca. Numa situação onde você troca o fusível, põe um fusível maior, né, não adequado, o que acontece? Ele vai dissipar mais energia para poder fazer com que haja aí a atuação do fusível, ele pode ser danificado.
Danificou, provavelmente ele já queimou o fusível também, ele vai abrir o circuito e você substitui por outro. Aí você simplesmente troca esse circuito por outro. Para evitar essas explosões assim, ó, geralmente ele é encapsulado com um termorretrátil, conduíte termorretrátil, para impedir que ele exploda, tá? E faça esse fogo aí, essa queima. Aqui nesse exemplo tinha aqui um varistor nesse ponto, tinha um fusível nesse ponto que foi trocado, que foi tirado para ser trocado. Aqui mostra que ele já atuou também, já rachou ali, mostrando o VR2 aqui é o varistor 2 pelo jeito, E é basicamente isso então. A experiência que eu tenho numa situação dessa aí do varistor, para falar com vocês que eu já precisei trocar. É um liquidificador eletrônico que era controlado por dimmer e a pessoa ligou ele no 220 e ele era 127. E aí o que aconteceu? Ele estourou o varistor. Então simplesmente foi o processo de desmontar, trocar o varistor, que custou aí 50 centavos, e o liquidificador continuou funcionando, tá? Então vem aí a proteção. Se não tivesse isso, teria queimado todo o circuito eletrônico. E essa é a vantagem então de você usar aí esses componentes. Então voltando aqui para a aula, eu tenho aqui a simbologia dele, que foi indicada, aí, um resistor variável com a tensão. E basicamente é isso. Então é utilizado para proteger em situações onde eu não quero ter uma sobretensão. Já o termistores, existe dois modelos, que é o NTC e o PTC, que são componentes que variam a sua resistência com a temperatura. E eles são aplicados aí em inúmeras situações do nosso dia a dia, e às vezes a gente nem faz ideias que eles estão ali presentes. Exemplo aqui de utilização, em alarmes, em relógios que mostram temperatura, circuitos eletrônicos de compensação térmica, caso tenha algum controle aí de temperatura, tipo ar-condicionado, precisa controlar, dissipadores de calor, condicionadores de ar, entre outros. Aqueles multímetros que vêm com medidor de temperatura, dentro de multímetros que já tem isso internamente, nas baterias de celular, na bateria de notebook, já tem isso aí instalado. Vou tentar mostrar aqui um exemplo para vocês. Esse aqui é um exemplo de algumas baterias desmontadas, ó. Você vê aqui, ó, o termistor ele fica encostado na bateria, Cada conjunto de célula aqui, ó, bateria de notebook, tem um termistor pegando a temperatura de duas células dessas. Forno elétrico, tem um termistor ali dentro também, capsulado, claro, para não derreter, Toda questão de montagem aí. Então ele fica monitorando a temperatura da bateria, caso a bateria sobreaquecer, ele para de atuar, carga ou o que seja, tá? Ou ele avisa aí o circuito, ó, tá sobreaquecendo a temperatura. Então, pensando aí também na proteção do circuito. E aí eu tenho dois modelos, que é o PTC e o NTC, que tem aí, no caso do PTC, ele aumenta sensivelmente a sua resistência elétrica com o aumento da temperatura. Então aumentou a temperatura, aumenta a resistência. É mais difícil de encontrar, tá? Vou falar dessa forma logo, porque você já quase não encontra o PTC nas eletrônicas, mas existe, tá? Tem. Só que o mais comum é o NTC, que ele diminui sensivelmente a sua resistência com o aumento da temperatura. Então ficou quente, aqueceu, a resistência cai. É o mesmo princípio do circuito da aula passada, do LDR. Que aí a gente fez um divisor de tensão que conforme a resistência diminui, ele atua no transistor. Então eu posso montar um alarme para indicar, ó, tá sobreaquecendo esse motor, tá esquentando demais esse circuito. E aí a proteção atua ou simplesmente o operador vai lá e faz a atuação também. A variação da sua resistência elétrica com a temperatura não é linear. Aí tem a equação aqui que é dada no datasheet e aí é a parte mais difícil de você calibrar isso. Se fosse linear, eu poderia falar, ó, se tiver tanto de resistência, tem tanto de temperatura. Seria muito mais fácil. Como não é linear, eu preciso colocar essa equação dentro do meu dispositivo para que ele mostre o valor correto de temperatura com base na resistência do componente ou na tensão que está sobre os seus terminais. Certo? Então é assim que funciona aí a questão da calibração dos termistores. Essa simbologia, que é um dispositivo aqui que varia com a temperatura, tem um Tzinho aqui, um T+, que é o PTC, e o "-T", que é o NTC, então positivo e negativo. Tem alguns símbolos aí que eu peguei no livro, que eu peguei na internet, para vocês verem aí como que ele é indicado nos projetos, tá? Basicamente a aula de hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar aí potenciômetro, resistores, o NTC, LED, acoplador óptico, diodo, transistor, varistor, um buzzer, multímetro, protoboard, multímetro de novo,
fonte, gerador de sinal, aquecedor, que poderia ser um isqueiro ou uma lâmpada, porta fusível, mais fusível de meio ampere. Bom, a lista está grande hoje, né? A primeira parte é uma parte destrutiva. Nós vamos fazer o teste com o varistor e para poder mostrar que ele funciona, a gente vai ter que fazer com que ele exploda, né? Que ele atue. Ou ele atua antes, né? A proteção atua antes dele explodir. Aí depende da energia dissipada, do quanto que variou essa tensão e depende também do fusível que foi colocado. Se o fusível atuar antes, ele não vai ser danificado, mas se a gente tirar o fusível, ele provavelmente vai explodir, tá? Então nós vamos fazer o teste, nós vamos ligar aí um equipamento, ou simplesmente simular que tem um equipamento, tá? E ligar o varistor junto com o fusível na bancada e vamos ver o que acontece se eu ligar em 127 ou 220. Pensando aí que eu estou com um fusível para proteger em 150 volts. E aí eu vou alimentar com 127, né? O pico seria 180. E depois eu vou alimentar com 220 e vamos ver a proteção atuando. Bom, pessoal, seguindo a primeira parte aí do roteiro, para montar o circuito com varistor, eu tenho aqui um varistor. Deixa eu pegar aqui esse modelo aqui, ó. Focar aqui. Ele é o 10, né, milímetro K175, tá? 175 volts RMS. E aí eu vou usar um porta-fusível, tá? Com um fusível aqui, ó, vou encaixar aqui. Esse fusível eles são de 250 mA, tá aqui, ó, uma caixinha aqui com alguns. E aí antes eu gostaria de medir com vocês lá a resistência e a capacitância que foi falado lá na teoria, né? Vamos pegar aqui em termos de resistência. Vocês vão ver que quando eu coloco o multímetro, ele estoura a minha escala de 20 mega que eu tenho aqui no multímetro. Então pode ver que ele vai subir a resistência, ó. Vamos pegar aqui, vamos desligar, ligar de novo. Ó, ele começa a subir, aí ele estoura, significa o quê? Que o meu multímetro não tem capacidade de medir essa resistência, que ela é maior que a escala de 20 mega. A mesma coisa acontece com o outro multímetro, tá? Porque a resistência ela é muito alta. Medindo capacitância, vamos pegar aqui então para medir a capacitância. Vou trocar aqui o cabo de posição. Ele está marcando ali em torno de 300 nanofarad, 0,3 nanofarad, né? Na realidade seria então 300 picofarad, que é o que foi falado na teoria, né? Que dá aí uma capacitância em torno de picofarad. Eu tô com outro aqui que já está um pouquinho rachado. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Vamos ver se ele mede a capacitância. Não, tá vendo? Então esse aqui já está danificado. Ele está dando ali uma capacitância de 3 nano, 7 nano, né? Vamos testar a continuidade, ver se ele dá curto. Se ele der curto é porque está queimado, vamos ver. Não, ele deu uma resistência aqui, vamos ver internamente de... Cadê? 480 ohms. A gente sabe que não é isso, né? Em torno de mega. Então isso aqui, se eu colocar, vai ser danificado. Vou pegar um outro modelo que foi danificado um pouco mais para vocês verem. Outro modelo não, um outro que explodiu, né? Tá aqui, ó. Você pode ver aí que ele foi mais agressivo aqui, porque não tinha o fusível, tá? A ligação foi direto na rede. Então se eu medir aqui, ó, em termos de resistência, deu menor ainda, ó, tá vendo? Na mesma escala de K. Então se eu colocar aqui em ohms, ó, 45 ohms. Se eu ver continuidade aqui, vamos ver se ele vai dar continuidade. Não deu, né? Mas mais um pouquinho já dava continuidade, como indicando um curto-circuito aqui, entre os terminais. Certo? Então esses aqui estão com defeito e é bom que você vê na forma visível. Outra característica desses caras é que quando eles são agredidos, ele não volta para a característica original dele. Tá? Ele, conforme ele vai entrando aí numa situação onde você exige dele um pouco, né? Ele vai memorizando isso e com o tempo ele vai ser danificado. Ele não regenera quando você tira a tensão, ele fica realmente danificado. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar, vou separar aqui os dois que estão bons, tenho dois estragados. E eu vou ligar isso agora na protoboard. Vou montar com vocês ali, ó, seguinte situação. Eu vou colocar aqui o varistor. Já vou indicar para vocês a ligação, tá? Só vou espetar aqui o varistor, separar aqui o fio. Eu vou
ligar o fusível em série com a rede. Então tá chegando aqui a minha alimentação da rede. Eu vou ligar aqui no 127, já eu mostro para vocês a ligação. Ele vai chegar por esse jumper e eu vou fazer ele entrar aqui no meu fusível. Do fusível ele vai para o varistor. Então deixa eu colocar lá. Vou fazer a alimentação entrar aqui então, ó. Fusível tem que estar ligado em série com a minha carga e o varistor em paralelo. Então, a outra parte da rede, CA, eu vou ligar em paralelo aqui, ó, com o meu varistor. Deixa eu só abrir um pouquinho mais aqui, ó, as pernas dele. Então ficou aí, ó, ligado a rede, ó, em série com o fusível, né? Em paralelo com a minha rede vai o varistor. Se a tensão aqui, ó, subir demais, ele vira um curto e esse fusível tem que atuar, certo? Para mostrar a minha carga ser protegida, eu vou usar essa lâmpada, que eu liguei ela aqui, ó. Fiz uma adaptaçãozinha aqui meia grosseira, tá? Para ligar a lâmpada. E eu vou pegar as fases aqui, ó, em paralelo, né? Que aqui tá a minha fase 127 volts. Então o que vai acontecer? Quando eu energizar agora em 127 volts, a minha lâmpada vai funcionar, tá? Então olhando aqui meu circuito, ó, eu tô ligando ele aqui, ó, fase neutra. Depois eu vou passar ele para fase 220 e a gente vai ver o que acontece, tá? Aqui eu tenho um controle onde eu ligo e desligo a bancada, tá? Então quando vocês ouvirem o barulho é porque eu estou energizando por aqui. Eu vou posicionar aqui a nossa câmera e a gente, vamos ver. Vocês vão ver aí de início que o fusível vai atuar primeiro, tá? Antes do disjuntor, tá? Porque o fusível é o mais sensível. E aí depois que a gente fazer o teste, esse cara vai danificar, mesmo o fusível queimando, né? Nessa situação que a gente está colocando aqui, ele vai queimar. Depois eu vou fazer um teste sem o fusível, vou deixar um pouco mais agressivo para vocês verem o que acontece. Vamos lá então? Bom, vou ligar aqui então no 127 volts, vocês veem aí que está funcionando normalmente, né? Vamos supor que essa minha lâmpada aqui, ó, vou afastar ela um pouquinho para não atrapalhar. Vamos supor que ela não funcione no 220, que essa seja a minha carga a ser protegida. Então eu preciso colocar o varistor para proteger. Aí vamos simular agora que eu venho aqui e troco para 220 volts. E aí a pessoa vai e liga, né, a energia. Esse meu varistor, ele é com uma tensão mais alta. O ideal para esse circuito aqui seria o varistor de 150, tá? O que tem a numeração 15151, tá? Com o número 1 seria o dígito. Ou 150 é medição direta, porque quando ele atingiu 220 volts, que dá 311 de pico, ele já tinha que queimar instantaneamente. Como esse tem uma tensão maior, de 175 volts, ele vai levar um tempo maior para poder queimar. Só que ele vai limitar a tensão na minha lâmpada em 175 volts. Bom, instalei ali um multímetro só para a gente monitorar a tensão, tá? Para poder verificar se realmente o varistor vai segurar a tensão na minha carga, ok? Lembrando que se fosse um varistor menor, iria atuar instantaneamente, mas eu não tenho nenhum aqui agora à disposição, que eu já queimei todos, fazendo as outras aulas, nos semestres anteriores. Então eu vou fazer com esse mesmo, só que ele vai levar um pouco mais de tempo para poder queimar o fusível ou o varistor. Então eu vou alterar agora aqui para 220 e vamos ver o que vai acontecer. Alterei, liguei. Ele não limitou a tensão, tá vendo? Porque a tensão dele é alta, só que com certeza a corrente também está alta. E aí o que aconteceu? Agora sim ele cortou tudo, tá vendo? Queimou o fusível, rachou o varistor. Já eu pego para vocês verem. Só que se ele fosse um varistor bem dimensionado, eu vou desligar aqui a bancada. Se ele fosse um varistor bem dimensionado, ele teria queimado instantaneamente o fusível na hora que eu liguei no 220. Então, novamente, ele levou um pouco mais de tempo porque a corrente não foi suficiente para queimar o fusível, certo? Porque a tensão dele é mais alta. Mas o meu objetivo quando eu fazer isso é dimensionar um varistor para que ele atue de forma instantânea. Vamos fazer a ligação agora sem o fusível e ver o que acontece. Bom, eu tirei o fusível fora agora,
Montei o circuito ligado direto no varistor. Tá aqui o multímetro monitorando a tensão, né? E eu vou ligar a lâmpada normalmente lá e vamos ver o que vai acontecer. Já vou ligar direto em 220. Eu vou afastar um pouquinho, deixei aqui a câmera filmando, mas eu vou afastar um pouquinho porque pode ter risco de explosão, tá? Então, ligou. Tá aí o resultado, tá vendo? Sem o fusível é mais agressivo, né? Então se a gente olhar agora de perto aqui, ó, o que aconteceu com o varistor, ó. E a minha lâmpada foi desligada da rede. E vamos ver, meu disjuntor aqui não tá ligado. Por quê? O que aconteceu? Qual proteção que atuou agora? O meu disjuntor aqui que deve ter desarmado internamente. Então eu vou religar ele. E aí, vamos ligar agora a bancada aqui, ó. O disjuntor aqui desarmou também. Ligar a bancada e vou ligar o circuito de novo. Vamos ver o que acontece. Disjuntor desarmou. Liga. Vamos tirar o varistor fora? Porque ele tá em curto, né? Então tá aí, tá em curto. Vamos tirar fora, agora ver o que acontece. Bancada desligada. Olha qual a situação do varistor. E eu vou pegar minha lâmpada agora, vou ligar ela aqui direto na minha garrinha jacaré, nas minhas tensões. Esse jacaré aqui não está apertando. E aí, vamos supor que eu vou trocar o varistor, troquei o fusível, agora aí eu tive que mudar aqui porque o que aconteceu? Vocês viram aí que tentou acender, não acendeu, né? Mas não foi a lâmpada não, tá? É o jumper que danificou. A corrente foi muito alta e aí o jumper não funcionou. E eu fiz uma ligação agora direta aqui, ó, no cabo que vem da rede. Ok? Então tá a lâmpada funcionando aí, vocês viram aí. Viram aí então a proteção? Viu como é que ficou o resultado aqui do varistor? Então, olha aí a situação que ficou o nosso varistor. E aí teria o que? Protegido a nossa carga, que seria sensível aí ao 220. Ok? Então essa aí é a parte do nosso varistor que protege contra sobretensão. Já no NTC, como ele é não linear e é difícil de calibrar, o que a gente vai fazer? Aqui no laboratório não tem como fazer esse ensaio, até porque tem ar-condicionado, tudo influencia, né? E precisaria de tempo também. Nós vamos fazer só um teste simbólico para a gente entender e ver ele variando, igual a gente fez com o LDR aula passada, colocando a mão e a lanterna em cima. Nós vamos montar um divisor de tensão e vamos fazer o seguinte, ó, considerando que não temos a possibilidade de monitorar a temperatura do NTC no laboratório, os passos 2 e 3 serão apenas para análise e interpretação. Após a montagem do circuito 7, que é esse circuito aqui, tá? Vamos medir a corrente e a tensão. Ligue uma lâmpada incandescente e coloque-a próximo do NTC e aguarde o aquecimento da lâmpada ao mesmo tempo que confere a tensão sobre o NTC. Outra possibilidade é utilizar um isqueiro para poder esquentar, mas aí a variação já vai ser mais brusca, né? Na terceira etapa, verifique se o comportamento do termistor coincide com o gráfico. Fica difícil fazer esse comportamento, né? Tem que ficar anotando dado a dado aí conforme vai esquentando. Eu não vou anotar, tá? Se vocês quiserem anotar depois com base no vídeo de tensão e corrente, vocês podem estar montando o gráfico depois, ok? E aí tem a variação aqui, que a gente vai estar praticamente aqui em 25 graus e nós vamos aumentar. Então essa variação vai ser pequena aqui, né? Comparado com nossos dados aqui do nosso desenho. Quarta parte, monte o circuito de polarização por divisor de tensão utilizando o NTC conforme figura 9. Cadê a figura 9? Está aqui figura 9. Tenho aqui o NTC
Eu tenho um potenciômetro, tenho um resistor para poder manter uma resistência mínima aqui, quando eu zerar o potenciômetro. Um resistor de base, um transistor, um LED, um resistor para o LED. E aqui um circuitinho para limitar a corrente do 4N25, para não queimar ele. E aí do lado de cá eu vou colocar um buzzer com um diodo e uma fonte dando um pulso. Se caso esse transistor ligue, o buzzer vai acionar, né? Provavelmente deve ser isso a ideia. Indicando então que houve aí uma elevação de temperatura, né? A proteção. No gerador de sinal, selecione a forma de onda pulse a 20 volts pico a pico e uma frequência de 1 Hz. Calibre o circuito por meio do potenciômetro de 1K para o LED acender somente quando estiver com a temperatura superior à temperatura ambiente. Então vamos fazer isso. Realize as medições de tensão na base do transistor. Aí tem que ver se é esse modelo, né? Para as condições alarme ligado e alarme desligado. Então, tensão na base, a tensão VCE. Deve ser base e emissor aqui, né? Não foi colocado só base. E aí, por último, desenhe um novo circuito para a atuação do alarme com subtemperaturas. Aí eu vou deixar para vocês fazerem isso com base nas experiências que vocês já tiveram aí com a disciplina. Bom, de forma bem rápida, mostrando aqui uma simulação desse circuito. Eu vou dar aqui um play, para a gente não enrolar muito aqui. Eu tenho aqui então, vamos diminuir a temperatura aqui para 20 graus ou menos. O que acontece aqui agora? Eu tenho aqui um pulso sendo gerado, mas não está chegando no buzzer, tá? Porque não está ligado. E conforme eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Vai ligar o LED, indicando aí que a temperatura elevou, e também vai acionar o buzzer, né? Então vamos ver. Subir a temperatura. Ah lá. Chegou um ponto que ele liga o LED e liga também aqui o buzzer. Ó, você vê aqui que está pulsando a corrente, está circulando. E aí essa calibração desse ponto de quando vai ligar esse buzzer depende da calibração aqui do nosso potenciômetro. E aqui que você vai ajustar então qual que é a temperatura ali limiar para ele mudar de estado de desligado para ligado. Então vamos lá na prática agora e ver como que vai funcionar isso aí. Bom, pessoal, partindo para a segunda parte do roteiro. Então vamos montar o circuito aqui com a fonte de 5 volts. Vamos colocar ali um amperímetro, vamos colocar um voltímetro e um resistor de 1K e o NTC, tá? O NTC que eu tenho aqui, vou pegar aqui para vocês verem. É esse NTC aqui, ó. Vou tentar ajustar o foco aqui. Vamos medir a resistência dele para ver? Vamos pegar aqui o multímetro e eu já vou espetar ele aqui. Vou colocar ele assim de atravessado. A gente pega um terminal e o outro e vamos medir a resistência na faixa ali de 18K, 19K. Se eu colocar a mão aqui para esquentar, vamos ver. A resistência diminui. Então ele é um NTC, né? Então vocês estão vendo aí. Vou pegar aqui o isqueiro aqui, ó, e vamos forçar ele diminuir a resistência, olha lá, ó. E aí vamos fazer o teste com a lâmpada, né? Vamos montar esse circuito aqui e vamos colocar a lâmpada aqui perto. E não sei se eu vou pôr a lâmpada aqui perto ou se a gente vai puxar isso aqui por um cabo. Acho que vai ser até melhor puxar por um cabo. Vamos achar aqui o resistor de 1K, então vamos lá. Tenho 5 volts ligado na fonte aqui, tá? Chega nos 5 volts, deixa eu ligar lá para vocês verem a fonte. Eu tenho 5 volts configurado aqui. E depois, se eu precisar usar de 12 volts, eu passo para cá. Já deixa configurado ali 5 volts e 12 volts. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o barramento de GND e colocar para o lado de cá. O barramento VCC eu vou colocar aqui. Então, eu vou pegar o resistor agora de 1K, que vem da fonte 5 volts. Trago ele para cá. Aqui vai entrar o NTC e o NTC vai para o GND, né? Que é esse ponto aqui. O que eu vou fazer ali? Eu vou pôr um cabo para a gente esticar ele. Espera aí. Para poder levar ele perto da lâmpada. Eu estou com medo da lâmpada ofuscar a câmera. Espera aí. Vou tirar aqui por enquanto. E aí, em vez de eu deixar ele fixo aqui na protoboard, eu vou deixar ele móvel. Assim, ó. A gente pode estar levando ele aonde quiser, tá? Então, eu preciso medir a corrente também e medir tensão, né? Então, vamos colocar aqui esse aqui para medir tensão e esse para medir corrente. Então, a corrente
Provavelmente vai ser aí em mili, 200 mili. Tem que trocar os pinos aqui de lugar. Vamos fazer uma medição de corrente ficar na entrada, que aí facilita pra gente. Então eu vou pegar lá na entrada. Ó, já mordi direto no 5 volts, eu vou tirar daqui, ó. O circuito vai ficar aberto. Vai passar os 5 volts, vai vir a corrente e vai entrar no resistor. Tá? Então aqui eu coloquei o meu amperímetro. E aí eu vou precisar colocar um voltímetro, né, em cima do NTC. Eu posso pegar nessas garrinhas jacaré aqui, já que eu vou colocar daqui até esse ponto. Então vamos pegar aqui, ó. E aí eu vou pegar agora o voltímetro e colocar aqui então. Vamos pegar aqui um cabo igual esse. Pegar aqui o VCC no vermelho, o COM no preto. Vamos ligar aqui para uma tensão contínua. E aí eu vou morder no mesmo ponto. Vou pegar aqui o GND aqui. Vou tentar pegar, né? Acho que eu vou pegar com o jumper, pera aí. O VCC eu consigo morder aqui, ó. Isso se o meu jacaré fechasse, né? Olha a situação do meu jacaré, que não fecha. Vamos morder aqui então. Vou pegar um jumper. Eu vou morder o outro jacaré. E vou colocar lá no barramento GND. Então aqui eu estou medindo a corrente do circuito, aqui eu estou medindo a tensão do circuito. Que está em quantos lá, ó, em cima do nosso NTC, 4,8 volts, né? E uma corrente aqui mínima, vou diminuir a escala aqui. Será que ele vai me diminuir mais que isso? Cadê meu isqueiro? Cadê meu NTC? Vamos esquentar ele aqui. Não deixa dar curto-circuito aqui não, professor. Vamos fazer um teste aqui, ó. Olha lá a corrente aumentando e a tensão fez o quê? Só que aumenta, né? Vamos colocar a lâmpada para testar? Deixa eu pegar esse suporte de lâmpada aqui, ó. Vou pegar esse suporte de lâmpada aqui, vou colocar ele aqui. E vou pegar aqui a tomada e vou ligar agora a lâmpada. Espera aí. Vamos ver se vai dar certo. A lâmpada está ligada. Eu vou pegar agora meu NTC e vou colocar perto da lâmpada. Encostado na lâmpada. E aí está aumentando a corrente. Vamos ver se eu não estou tampando nada, né? Estava tampando. Ó, corrente está aumentando. E a minha tensão está diminuindo, ó. Ele vai diminuindo a resistência, né? Aumenta a corrente. E a tensão sobre ele no divisor de tensão está caindo. Se a tensão cair a certo valor, eu posso fazer com que ligue ou desligue o transistor, dependendo da posição que ele ficar lá no circuito com o transistor. Vou tentar tirar essa lâmpada aqui da visão, um pouco da câmera. Então tá aí, vocês viram que o dispositivo realmente varia a sua resistência, né, com a temperatura. Então basicamente eu só queria provar isso. Eu vou limpar o circuito aqui e a gente já passa para a segunda montagem para não enrolar muita aula. Deixa eu tirar tudo aqui, peraí. E o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar e montar essa segunda etapa aqui, ó. Vamos seguir aqui as instruções. Monte o circuito de polarização por divisor de tensão, que está lá na próxima página. No gerador de sinal, selecione a forma de onda V-Pulse, né? O pulse 20 volts pico a pico e uma frequência de 1 Hz. Já vamos configurar isso já para deixar pronto? Depois a gente só coloca o cabo. Então eu vou pegar o pulse, aqui ó, tá o pulse, 20 volts pico a pico. Então, amplitude 20 volts pico a pico. Tá lá. Vou pegar aqui mais perto. E aí ele pediu uma frequência de 1 Hz. Frequência 1 Hz. Então já foi definido. Amplitude 20 volts pico a pico, 1 Hz. E o tipo que foi usado foi o pulse. Então depois é só colocar o cabo e ligar no circuito para poder acionar então aí o buzzer. Vamos voltar aqui para a montagem agora. E vamos começar a montar o circuito. Calibre o circuito por meio do potenciômetro de 1K. Para o LED acender somente quando estiver com a temperatura superior à temperatura ambiente. Então,
do jeito que ele está aqui, ele não pode buzinar. Subiu um pouquinho a temperatura, ele tem que acionar então o nosso alarme. Então vamos pegar aqui, eu tenho uma fonte de 12 volts, então eu vou trocar meus cabos aqui para a fonte de 12 volts, vou desligar a fonte, troquei para a fonte de 12 volts, então esses cabos aqui agora passa a ser um cabo para 12 volts, deixa eu tirar aqui esses cabos jacaré, tirar o jumper, deixa eu colocar isso aqui para lá, que isso aqui é da outra fonte, que eu não vou usar hoje. Bom, então eu tenho aqui, ó, o 12 volts, né? Eu vou chamar aqui de VCC nesse barramento, GND nesse barramento aqui. Vou colocar os dois internos. Infelizmente tá os dois vermelhos, mas esse seria preto e esse vermelho. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos alimentar do VCC o varistor. Então vou pegar aqui, ó, do VCC. Eu tô falando que do lado de cá é positivo e tô tentando pegar do lado de lá. Ih, professor, assim não dá. Então tá aí, peguei do VCC. Acho que eu vou inverter para vocês não se confundir. Vou inverter para ficar igual no desenho, tá? Para ficar mais fácil para quem tem dificuldade de ver o desenho. Então o VCC agora tá do lado de lá, tá? O positivo aqui é o fio vermelho, ó. Ele tá do lado de lá. O que eu vou pegar? O varistor do lado de lá, então. Dele eu vou ligar num potenciômetro, do potenciômetro num resistor de 220 ohms. O potenciômetro vai ser o nosso tripote, que a gente já vem usando ele, né? Então, os dois pinos que estão na mesma linha aqui, eles vão ficar no sentido de ligar no NTC, uma perna, e no outro no resistor de 220 ohms. E o pino do meio, que está sozinho de um lado, vai interligar com o pino que vai no 220 ohms. Então, aqui, ó, esses dois pinos aqui dos extremos, são os pinos dos extremos aqui, ó, do mesma carreira que está junto aqui no tripote. Esse pino do meio, ele vai ligar junto com o que vai ligado no pino com o resistor de 100 ohms. Então eu vou ligar aqui, ó, os dois. Vou pegar aqui num ponto onde eu posso enxergar, tá? Antes de encaixar, eu já vou ligar um jumper para mim ver onde que está ligado, ó. Eu sei que um vai encaixar aqui e o outro vai encaixar aqui. E desse ponto aqui eu vou encaixar lá. Agora sim, agora eu posso descer. Espero que não tenha amassado as perninhas igual daquela outra aula. Aí então eu vou ligar agora do varistor. Vem do varistor, passa no meu tripote. Do meu tripote sai daqui e vai para um resistor de quanto? De 220. Cadê ele? Resistor de 220 ohms. Esse aqui, ó. Vermelho, vermelho e marrom. Então eu vou sair daqui desse potenciômetro e vou avançar com o circuito. Então vamos lá. Sai do NTC, atravessa a resistência do potenciômetro e vai na resistência de 220. Então, sai do NTC, atravessa o nosso potenciômetro e vai na resistência de 220. O pino do meio, que é o lado de lá, vai ligado no mesmo pino do resistência de 220. Então tá aqui, ó, essa ligação. E esse pino agora vai no GND. Então eu vou pegar agora esse pino aqui e vou ligar ele aqui no GND. Que esse aqui é nosso GND. Nem precisava daquele jumper, né? Poderia ter feito uma ligação direta. Quanto menos jumper, melhor. Assim, ó. Porque assim você evita qualquer erro na montagem. Bom, agora do meio, entre o NTC ali, ó, e a nossa resistência, eu vou puxar um jumper de lá. Desse meio aqui, ó. Vou trazer ele para cá. Ele vai ligado a um resistor de 1K. Cadê o resistor de 1K? É o que eu usei agora há pouco. Aqui, ó. Marrom, preto e vermelho. Resistor de 1K, marrom, preto e vermelho. Eu vou ligar ele aqui. E daqui vai aonde? Na base do nosso transistor. O transistor é o mesmo da aula passada. Então eu vou colocar ele de costa, para ficar coletor ali em cima, base e emissor. E esse resistor vai na base, então é no meio, tá? Na base. Então tá aqui, o resistor de base, de 1K. Então fiz essa ligação aqui. O emissor vai no GND, então já posso aterrar. Emissor aqui, ó, vai no GND, já posso aterrar ele aqui. E o coletor vai um LED e um resistor, né? Então o coletor vai um resistor de 470, então vou pegar aqui, ó, o resistor no VCC, vou trazer ele para cá,
em uma trilha qualquer. Dele eu vou ligar o LED e do LED eu vou ligar no coletor. Então tá lá, do LED no coletor. O negativo do LED no coletor, positivo no resistor, porque o positivo está do lado de cá. Então essa ligação aqui foi feita, certo? Conforme eu mexer então agora na temperatura, tem que funcionar aí o meu LED. Será? Vamos testar? Vamos esquentar aqui vamos calibrar na realidade, né? A gente tem que achar qual que é o ponto aqui, o limiar para acender esse LED. Aqui, ó, quase acendeu. Aí eu parei aqui então. Vamos esquentar agora para ver? Vou esquentar o NTC e o LED começou a acender um brilho, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a luz e vou pôr o isqueiro lá, hein? Ó. Olha lá, acendeu o LED. Conforme vai esfriando agora, vou tentar esfriar ele com a mão aqui. Ele vai diminuindo o brilho. Tá diminuindo já? Vamos ver. Olha lá, tá diminuindo. Então deixa ele entrar aí na temperatura do ar-condicionado da sala. Enquanto isso, nós vamos montar outra parte do circuito agora. Que é o quê? É ligar o nosso acoplador óptico 4N25. Então eu vou colocar ele aqui no meio. Com o pino 1 para cima, aqui, igual a gente ligou na aula passada. Então aqui é o pino 1, tá? O pino 2, pino 3, 4, 5, 6. Vai vir lá do VCC um resistor de 100 ohms e um de 220. Então, o de 100 ohms, marrom, preto e marrom. Vou ligar aqui no VCC, vou trazer para cá. E aí eu pegar o 220, que é vermelho, vermelho e marrom. Vou continuar ele aqui e vou ligar no pino 1. Então eu fiz essa ligação aqui, ó, R3 com R4, vai no pino 1. Pino 2 vai no LED, no coletor. Então o pino 2 aqui vai no coletor. Olha lá, ó, lá no coletor. Certo? O pino 2 então aqui foi no coletor. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cabo do gerador de sinal para a gente ligar o buzzer. Vou colocar o cabo do gerador de sinal aqui. Tentar baixar esse cabo para não atrapalhar a câmera. E eu estou com o VCC aqui agora. Deixa eu desligar aqui a saída, que está energizada. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou pegar um diodo. O diodo vai vir no VCC e vai entrar no pino, o pino 5, né? Pino 5. É porque ali ficou emendado, tá? Mas é no pino 5. O pino 6 a gente não usa. Então, 1, 2, 3... 4 está aqui, o 5 está ali, e eu vou ligar com o catodo apontado para o 5, então tá lá, catodo apontado para o pino 5, eu vou entrar com o VCC aqui. Agora eu vou sair com o sinal no pino quê? No pino 4, vou pegar aqui um jumper, pega aqui a saída no pino 4, tá ali ó, pino 4, eu vou ligar no buzzer, no positivo do buzzer. O buzzer ele tem um pino, uma perna maior. A perna maior é o positivo. E ele vem uma indicação aqui em cima também, ó, positivo. Tá? Então eu vou colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui num ponto aqui qualquer. Antes eu vou ligar o jumper. Esse jumper então é no positivo. E esse jumper aqui, ó. Agora eu vou espetar, porque agora eu estou enxergando. Esse jumper vai no negativo. Então pronto, fechei o circuito agora com o buzzer. E aí agora eu fechei aqui no gerador de sinal com o GND. Quando a temperatura agora subir, vou energizar o circuito. Quando a temperatura agora subir, o meu buzzer vai atuar na frequência que foi definida para o gerador de sinal. Mas essa frequência poderia ser um buzzer que já tem uma sirene, ou poderia ser um 555 atuando aqui no buzzer, tá? Fazendo essa frequência aí que a gente já fez em aulas anteriores. O que eu vou fazer agora? Eu vou esquentar então e a gente vai ver atuando a proteção. Faltou ligar a saída, né, do gerador de sinal. Eu acabei de desligar. Oh, vamos ligar para ver.
Vou desligar o circuito aqui do transistor para cá, vou deixar o do LED do buzzer ligado. Eu quero esperar esfriar aqui, ó, o termistor, porque eu esqueci de ligar a saída do gerador de sinal, que é o que eu tinha acabado de desligar. Vamos esperar ele esfriar e a gente faz tudo de novo o processo. Vamos ver se ele desligou? Pronto. Agora sim, agora eu vou pegar o isqueiro e vou começar a esquentar o NTC. Vou colocar um pouco mais próximo ali. Tentando simular um calor. E aí ele liga a sirene, indicando, ó, chegou numa certa temperatura. Vou esquentar um pouco mais. Certo? Vou desligar aqui, ó. Vou desligar o buzzer para não atrapalhar a gente falar. Aí, então, vocês fizeram o quê? Um alarme de temperatura. A questão agora é vocês definir no potenciômetro qual é a temperatura que esse termistor vai ligar. Então, você tem que encostar ele na peça que você quer medir, que seja um motor, uma bateria, o que for. E aí, lá, você vai fazer com que esquente, né? Ou, pelo menos, para calibrar ele. E aí, quando chegar na temperatura que você quer, você ajusta o potenciômetro para ele ligar nessa posição. E aí, depois que ele esfriar, vai ficar tudo desligado. Quando ele chegar naquela temperatura que você calibrou aqui, ele vai acionar então o buzzer. Vamos fazer as medições aí que pediu? Deixa eu pegar o multímetro aqui, a gente já mede tudo aí que foi pedido. Bom, ele está pedindo para quê? Realizar a medição da tensão na base do transistor e a tensão VCE, quando tiver o alarme ligado e tiver o alarme desligado. Então, deixa eu ligar de novo a saída do gerador de sinal, para comprovar que está desligado. Vamos colocar aqui na escala de tensão. E a gente vai medir, então, a tensão base. Vamos ver aqui. Só para provar que está desligado o transistor, a tensão deve ser menor que 0,7. Quantos que deu aí? 0,5. 0,53 na situação que está atual, né? O termistor está voltando ali, que está aquecido ainda. Então, deu 0,53. A tensão VCE deve ser toda a tensão da fonte, né? Porque está desligado, então a tensão fica em cima do VCE. Vamos pegar aqui. 11,15 volts, então a tensão da fonte está aí. 11,15 volts. Se eu não medir errado. Quando o alarme estiver ligado, eu vou fazer o alarme ligar, mas depois eu vou desligar a sirene, tá? Se vocês monitorem aí pelo LED aceso. Só para a gente não conseguir conversar aqui. Está acionado. Vamos pegar aqui então a tensão da base. Opa! Base 0,75 e coletor emissor deu 0,11. 0,75. 0,75, então tem 0,7 volts, liga a base, né? E 0,11 a tensão de saturação, porque ele está operando como chave aqui, certo? Então mostrando aí o transistor funcionando agora na prática. Uma coisa é vocês entenderem lá o transistor como funciona, e outra coisa é a aplicação dele. Então tá aí, ó, funcionando, alarme está disparado, e vocês fizeram então um alarme usando o NTC. Agora a questão de criatividade, vocês sabem como funciona o NTC, como funciona o LDR, como funciona o transistor, como que eu polarizo o transistor, como faz o transistor ligar, basta ter uma tensão maior que 0,7 entre VBE, né? Fazer com que o circuito se comporte desse jeito, através de como? Divisor de tensão. Então quando varia a resistência, a tensão muda, e aí muda a tensão em cima do transistor, fazendo com que ele ligue. Então a aplicação são inúmeras. Espero que vocês tenham gostado até aqui do que vocês viram. E na próxima aula nós vamos falar então sobre os FET, né? FET, MOSFET, para a gente encerrar o nosso conteúdo.